galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E hoje, nosso assunto é conjunção coordenativa para a banca CESP. Detalhe, meu companheiro, quando se fala em conjunção no CESP, não há brincadeira. A gente tem de trabalhar, tem de gravar isso daqui, porque o negócio é sério, porque cai em todas as provas da banca CESP. Então venha comigo, vamos começar logo a nossa brincadeira, ó. Assunto conectivos. O que é um conectivo, meu companheiro? É um elemento que pega um termo e faz uma conexão a outro. Então vem aqui comigo, ó. Chamamos de conectivos termos que não têm função sintática, como as conjunções e preposições, os quais servem para ligar termos de uma oração, orações de uma frase ou frases de um texto. Agora, cabe salientar que quando a gente fala em conectivo realmente na língua portuguesa, nós temos três elementos. Nós temos a conjunção, a preposição e o verbo de ligação. Afinal de contas, o verbo de ligação também é um conectivo, porque ele vai fazer a ligação do sujeito ao predicativo. Mas neste momento aqui agora, só nos interessa a conjunção e a preposição. Até mesmo porque eles vão servir como termos de ligação, mas eles também vão servir para classificações. Agora, vocês perceberam que eles são esvaziados de função sintática. Eles, os conectivos, mas nada impede da gente classificar sintaticamente a estrutura a qual eles estão interligados. Até mesmo porque você já deve ter percebido que se tem uma conjunção adverbial, por exemplo, sintaticamente nós temos uma adjunta adverbial, com certeza. Agora, a gente vai deixar bem claro como é que funciona a conjunção e como é que funciona a preposição. Então acompanha aí comigo, ó. Conjunções e preposições, tá? Quando a gente pega a conjunção, meu companheiro, ela liga orações e palavras de mesma função sintática. E quando a gente tem a preposição liga qualquer palavra. Então, basicamente, se a preposição liga qualquer palavra, ela trabalha com estruturas de funções diferentes. Então, haverá uma função diferente. E como a conjunção liga orações e palavras de mesma função, trabalha com termos de igual função. Agora vamos ver como é que isso funciona, porque eu não estou entendendo muito bem isso, Sidney. Mostra aí na prática como é que é. Acompanha aqui comigo. Comi bolo de chocolate. A gente vai entender o que é uma preposição e o que é uma conjunção atrelado a esse valor de função. Quando eu digo aqui, ó, comi bolo de chocolate, analisa comigo. O que eu comi, na verdade? Eu comi um bolo que é de chocolate. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo comer. Bolo de chocolate, tudo isso é o objeto direto. E agora pensa comigo. Qual é o elemento mais importante da estrutura? É a palavra bolo, que é o núcleo deste objeto direto. E que, gramaticalmente, é um substantivo. Então, bolo é um substantivo. Agora, pega aqui comigo. Se aqui é o núcleo do sujeito, e aqui eu tenho uma preposição, esta preposição está fazendo o quê? Está ligando este bolo à palavra chocolate. Se o bolo é mais importante que o chocolate aqui no caso, significa que as funções são o quê? São diferentes. E aí pega aqui comigo. O termo tem preposição. Na prova, pode ser que o avaliador até te perguntasse ou afirmasse que é um objeto indireto, só por ter o quê? Uma preposição. Só que aí, meu companheiro, você está vendo que está ligado a quê? Ao nome bolo, que é um substantivo concreto. Então, sintaticamente, a expressão de chocolate funciona como um adjunto adnominal. Então, está vendo como a função é diferente? Nós temos um substantivo e a preposição está ligando o substantivo a um adjunto adnominal, que é a estrutura caracterizadora deste substantivo. Afinal de contas, é um valor adjetivo. Agora, quando eu digo comi bolo e chocolate, pega comigo. Eu tenho um verbo transitivo direto, beleza. Mas o que eu comi? Eu comi bolo
e também comi o quê? Chocolate. Então, as estruturas, não tem uma que é mais importante. As duas são importantes. Os dois elementos funcionam como núcleo de objetos diretos. Então, aqui no caso, como eu estou trabalhando com elementos de mesma função, eu não trabalho mais uma preposição. Eu trabalho sim uma conjunção. É uma conjunção aditiva aqui no caso. Agora, quando eu digo Maria e João casaram-se, mais uma vez, eu tenho alguém mais importante aqui? A Maria é mais importante que o João é mais importante que a Maria? Não. Eu tenho elementos de mesma função. No caso aqui, os dois são núcleos do sujeito. Eu tenho até um sujeito composto. E aí pensa comigo, este E está ligando elementos de mesma função. Então, mais uma vez, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção. Então, a conjunção, além de ligar orações, também vai ligar elementos de mesma função sintática. E a preposição vai ligar estruturas de funções diferentes. Agora, olha a última frase. Estudei e fui à praia. Aqui não tem como confundir. Nessas outras duas aqui, nós estávamos pegando a conjunção e ligando palavras. Então, de repente, o candidato poderia pensar assim, pode ser uma preposição. Mas, aqui no caso, nós temos um termo que está ligando duas orações. Então, não tem nem como confundir. É óbvio que aqui a gente tem uma conjunção aditiva. Tranquilo? Beleza? Agora, antes de começar a nossa brincadeira, vocês perceberam que o conhecimento prévio de uma preposição e de uma conjunção vai fazer toda a diferença. Então, se o aluno olha para o E e ele sabe que aquele E já é uma estrutura de conjunção e não uma preposição, jamais esse camarada vai se enrolar na prova. Ele não vai ficar precisando fazer toda esta análise. É claro que ter esse conhecimento, é de suma importância, mas ele precisa ter o acompanhamento básico. E como é que você faz isso? Em casa, meu companheiro. O concurseiro, ele tem que criar estratégias. E eu vou dar algumas estratégias aqui para vocês, beleza? Então vem aqui comigo, Primeiro, preposição são 18 terminhos que você tem como gravar aí fácil. Você vai pegar uma folhinha de cartolina em casa, pelo menos na época do concurso, e vai colocar aí, preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás. Isso aqui é uma brincadeirinha, tá? É um processo lúdico para a gente se divertir e gravar. Primeira coisa, você vai pegar um quadrinho e vai colocar isso num quadrinho, né? Uma folha de cartolina. Montou lá. Não é imprimir e colar, tem de transcrever, porque aí você já está automaticamente massificando. Isso aqui serve como uma musiquinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Eu pelo menos aprendi assim, com a música no ritmo de Escravos de Jó. Era assim, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, trás. Eu sei que parece ridículo, mas no final das contas ajuda bastante. Sabe por quê? Quantas vezes vários e vários alunos perguntaram assim para mim, Sidney, depois da palavra perante, é obrigatório o uso da preposição a? A palavra perante pede a preposição a? Claro que não, porque a palavra perante já é o quê? Uma preposição. Então, gente, se você domina isso daqui, tudo fica muito mais tranquilo. Agora, aqui são 18 terminhos apenas, que a gente faz numa brincadeira de
musiquinha, coisa e tal, e fica muito fácil gravar. Agora, quando a gente fala da conjunção, são muitos termos. Ah, Sidney, mas eu aprendi que são apenas 14 termos. São 14 valores semânticos, mas dentro de cada valor semântico nós temos várias conjunções. Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Para você, em casa, gravar as conjunções, você precisa montar 2 quadrinhos de conjunções. Em um, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e no outro você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. E como eu falei a vocês, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, eu estou falando de quase 100 elementos. E ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem de fazer? Tem sim de pegar 2 folhinhas de cartolina, transcrever as conjunções aqui e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Durante muito tempo, os alunos me mandavam um e-mail para eu disponibilizar um material de conjunções em que eles pudessem confiar. Porque a gente sabe, às vezes você entra na internet, mexe lá num blog e fala assim, pô, acho que eu não confio muito naquele material. Aí todo mundo mandava e-mail perguntando, Sidney, tem como você mandar um material para mim? Durante muito tempo eu mandei. Só que aí não tem necessidade de fazer isso. Você, meu aluno, pode entrar no site sidconcursos.com.br, vá lá no meu site e na pasta documentos você vai clicar que hoje mesmo eu vou colocar esse material à sua disposição. E vai ficar lá, à disposição, gratuitamente. Então, quero dar uma olhadinha no material de conjunções, que o Sidney falou que tem lá. Entra, dá uma olhadinha e vira e mexe eu vou colocando alguma coisa gratuita ali, um simulado, alguma coisinha aí para vocês aproveitarem, tranquilo? Inclusive já tem um simuladinho lá do SESP que vocês podem fazer. Show? Tranquilo? Entra lá. Sidney, não tem cadastro? Entra, faça o cadastro, não tem o menor problema. Beleza? Então vem aqui comigo, Vamos voltar para a aula. Então, fiz isso daqui, já sei o quanto é importante, então eu vou cair para dentro, tá? Até mesmo porque isso daqui é a base de toda a argumentação na língua portuguesa. Afinal de contas, eu ouso dizer que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer redação. Eu preciso aprender. Detalhe, desses 14 valores aqui, 12 são individualizados e 2 são conjuntos, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Gente, dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Qual é a diferença entre elas, já que ambas indicam oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Diante da importância dos 14 termos, como essas duas aqui são as mais firmes para o valor da argumentação, acabam sendo as que mais caem na nossa prova. Não significa que sejam as únicas, mas são as que mais caem. Geralmente, quando uma prova realiza uma questão de conjunção, a tendência de cobrar adversativa e concessiva é muito grande. Por quê? Porque a adversativa enfatiza e a concessiva minimiza. Sidney, o que isso significa? Se enfatiza, deixa um argumento forte. E se minimiza, deixa um argumento fraco. Vou fazer 2 pequenas analogias para que vocês possam entender isso. Imagina você que está em casa, solteira, e eu digo que eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você, no primeiro momento, pode até falar assim, poxa, Sidney, mas eu não conheço, como é que é? E aí, na hora que você me perguntar, eu vou dizer alguma coisa. Se eu falar que o camarada tem o corpinho do Brad Pitt no filme Troia, saradão, bonitão, você vai querer na hora, não é? Agora, meu amigo não é assim. O meu amigo, infelizmente, ele é feio. Aí você vai falar, pô, Sidney, mas eu já tô solteira há um tempão, vou querer um cara que é feio. Quero não, Sidney. Aí eu vou falar, opa, calma aí, não terminei. É feio?
mas é rico. Aí você, Cisne, mas eu não sou interesseira. Mas olha só como é que já ficou interessante. E você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre? É ou não é? Agora acompanha aqui comigo, agora sem brincadeira. Onde eu coloquei a conjunção adversativa mais, eu enfatizei. E se eu enfatizo um lado, consequentemente, o que eu faço com o outro? Eu minimizo. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Aí você vai dizer, Cisne, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu aqui coloquei o mais do lado do feio. Consequentemente, eu minimizei o lado do rico. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então, gente, vamos entender aqui agora, de vez em quando, eu até menciono esses aspectos em outras aulas, em outros assuntos, devido à importância tão grande que nós temos na conjunção. Quer ver? Quando a gente pega compreensão e interpretação de texto, a conjunção vai fazer a gente entender isso, porque a compreensão é aquilo que está dentro do texto, e a compreensão é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, vai exigir um conhecimento de mundo seu. Agora, essas duas frases, elas são idênticas em relação à compreensão de texto, porque nas duas o meu amigo é feio e rico, nas duas. Agora, em relação à interpretação, o processo é diferente. Elas são frases diferentes, e o que te permite saber? O seu conhecimento de mundo. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem sempre duas coisas. Quem fala, que é o emissor, e quem ouve, que é o receptor. Então, quando eu digo que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou falando em prol do meu amigo. Eu estou tentando convencer você, mulher, de ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, por algum motivo eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Então, olha a importância da conjunção. Olha a importância. Eu até digo que se você domina isso daqui, você passa a dominar os meios de comunicação. Porque a mídia manipula o povo assim. E a gente sempre percebe pelo caderno de economia. O jornal coloca lá no caderno de economia. Os juros caíram, mas os preços continuam altos. Com certeza o jornal é contra o governo e te incita a ficar contra o governo. Porque você vai pensar, pô, os preços estão altos, passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, você vai ficar puto. Contra quem? Contra o governo. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai expor os mesmos dois fatos, ele só vai reescrever de forma diferente. Então ele vai colocar os preços continuam altos, mas os juros caíram. E é isso que vai ficar na tua cabeça. E aí você vai se sentir até tranquilo para poder comprar. E aí pensa comigo. Eu disse que os fatos continuam os mesmos, mas a reescrita é de forma diferente. Então, quando eu aprendo conjunção, eu não aprendo a responder apenas uma questão de coesão sequencial, apenas uma questão propriamente de conjunção. Ah, vou trocar uma por outra, vou manter o mesmo valor semântico. Não é isso. Você aprende questões de reescritura de frase, você aprende questão de classificação de oração, você aprende pontuação, sem contar que ninguém produz uma redação se não sabe conjunção. Então você tem de saber como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão. Toda a redação, o último parágrafo é obrigatoriamente um parágrafo de conclusão. E você precisa ter lá um elemento conclusivo como um portanto. Então, meus companheiros, isso é muito importante. Grave as conjunções. E aí, como eu falei a vocês, entra lá no site de concurso que o material estará lá para vocês, beleza? Então, vamos parar de brincadeira e vamos brincar aqui mais um pouquinho. Vamos brincar mais um pouquinho. Vamos começar agora a perceber o que é coordenação e o que é subordinação. Quando a gente pensa em coordenação e subordinação, é muito importante você entender quais são os processos que regem essas estruturas. Provavelmente na escola você aprendeu basicamente isso, que a coordenação é um elemento que está do lado do outro. Afinal de contas, são termos de mesma função. Então, eles são equiparados, eles são iguais. Eles não exercem, portanto, função em relação ao outro, porque eles são independentes. Agora, quando eu falo em subordinação, olha o termo que é militarizado.
Eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo de quem, para poder fazer sentido, dependendo da oração principal. Então, vamos começar a entender como é que é isso na prática. Quando eu falo de período simples, por exemplo, o que é um período simples? É um período que tem apenas um verbo. E a gente representa assim, ó, SVC, que você já está ligado que é o principal sistema linguístico na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, como eu só tenho um verbo, eu chamo de período simples ou de oração absoluta. Beleza? Agora, quando eu começo a falar de período composto, como a gente já viu, a gente tem o período composto por coordenação e por subordinação. E eu vou mostrar isso aqui agora na prática para vocês. Vamos lá. Se eu tenho período composto, eu tenho período composto por coordenação e eu tenho período composto por subordinação. O período por coordenação, eu vou representá-lo assim, ó. SVC barra SVC. Afinal de contas, eu teria ali duas orações coordenadas. Se elas são coordenadas, elas são equiparadas. Só que do primeiro lado, eu vou colocar a oração coordenada assindética. E aqui no segundo, ó, eu vou colocar a oração coordenada sindética. O que é isso, Sidney? Quando é assindética é que não tem síndeto, não tem conectivo, ou seja, não tem a conjunção. Sindética é aquela que tem um síndeto, tem um conectivo, ou seja, tem a conjunção. Aquelas famosas 5 conjunções. Tanto é que se eu pensar na questão da vírgula, você sabe que no período simples, a gente não separa o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Mas aqui, ó, eu posso colocar uma vírgula. Afinal de contas, são elementos de mesma função sintática. E você vai aprender que basicamente o E que indica a soma é o único que não vai poder ter a vírgula, até mesmo porque a gente aprende isso lá no período simples. Essa vírgula aqui é a chamada vírgula enumerativa, é aquela vírgula da listinha em que você coloca assim, ó, fui à feira, comprei banana, vírgula, melancia, vírgula, abacate, vírgula. Se são elementos de mesma função sintática, eu separo através da vírgula, aqui é a mesma coisa. E quando eu finalizo a minha lista, eu não coloco um E, comprei banana, melancia e morango, eu coloco vírgula naquele E? Não, aqui é a mesma coisa. E daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês com mais calma. Agora, quando eu tenho oração subordinada, eu represento assim, ó, SV, aqui em cima eu coloco o complemento e dentro deste complemento eu coloco um outro sistema SVC. Porque dizer que uma coisa é subordinada à outra é a mesma coisa que falar que está o quê? Inserida. Então, um termo subordinado é um termo inserido. A oração subordinada ela está dentro da oração principal. Ela é o complemento da oração principal. É por isso que ela depende da principal para poder fazer sentido. E aqui na subordinação, a gente sabe que tem a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Beleza? Agora, qual é a diferença nas estruturas? Vocês vão entender isso agora, ó. Volta aqui comigo para o nosso slide, ó. Quando eu falo em coordenação, eu tenho uma estrutura fixa. Até escrever com a canetinha preta aqui, ó. Nós temos a estrutura fixa. E quando você fala de subordinação, nós temos uma estrutura móvel. Por que eu estou falando isso? Porque na escola, talvez você nem tenha aprendido como eu acabei de explicar aqui agora. Você deve ter aprendido que as orações coordenadas podem ser entendidas isoladamente. E isso não é tão verdade assim. Porque você olha para um termo e fala assim, caraca, eu sei que ela até é coordenada, mas para mim não faz o menor sentido. É ou não é? É assim. Você aprende que elas fazem sentido sozinhas. E não é assim que a banda toca. Agora, o que você aprende da subordinada? Que ela não faz sentido sozinha, não é? Agora, você vai entender o que é essa estrutura fixa. Até mesmo para você nunca confundir uma conjunção. Na estrutura fixa,
da coordenação, significa que primeiro você vai ter a oração coordenada assindética para depois ter a oração coordenada sindética. Então, na questão do posicionamento original, vai ser basicamente assim, a conjunção vai ficar no meio das orações. Afinal de contas, a conjunção serve para ligar orações. Então, é muito natural que você tenha a oração coordenada sindética, uma vírgula e logo após a vírgula, a conjunção. Agora, quando a gente fala que a subordinação é estrutura móvel, significa que eu vou poder ter a oração principal, depois a oração subordinada, mas a estrutura é o quê? Permutável. Então, eu vou poder fazer uma troca. Eu vou primeiro poder começar com a oração subordinada e depois colocar a oração o quê? Principal, porque é uma estrutura móvel. Acompanha aqui comigo, ó. Estudei, mas fui à praia. Que tipo de conjunção a gente tem aqui? A gente tem uma conjunção adversativa. O mais sozinho, ele sempre será adversativo. Sempre. Sempre. Então, se é uma conjunção adversativa, é uma conjunção coordenada. E se ela é uma conjunção coordenada, a estrutura é o quê? Fixa. Então, não dá, por exemplo, para eu dizer assim, ó, mas não fiz boa prova, estudei. Por quê? É impossível. Então, meu companheiro, aqui é impossível fazer uma troca. Agora aqui, ó, tá vendo que eu estou começando com a conjunção? Embora tenha estudado, não fiz boa prova, dá para eu poder fazer uma troca. Dá para eu dizer, não fiz boa prova, embora tenha estudado. E só o conhecimento das conjunções já te permite esse tipo de conexão. E isso vai facilitar a sua vida na hora de fazer uma questão de reescritura de frase. Porque reescritura de frase é isso. Como é que eu vou poder reescrever e manter o mesmo sentido? Como é que eu vou poder reescrever e alterar o sentido? Então aqui, ó, quando eu digo estudei, mas não fiz boa prova, o que eu enfatizei? Eu enfatizei o fato de não ter feito boa prova. Então, minimizei o quê? O estudo. Agora aqui, ó, embora tenha estudado, não fiz boa prova. Se eu coloquei a concessiva, eu minimizei o estudo e enfatizei o quê? O fato de não ter feito uma boa prova. Então, as duas frases, apesar de terem conectivos diferentes, porque na primeira eu coloquei uma conjunção adversativa e na segunda eu coloquei uma conjunção concessiva, semanticamente, interpretativamente, agora as duas são o quê? Iguais. Porque eu reescrevi de forma diferente, mas eu mantive o mesmo sentido. Ah, Sidney, mas na primeira você colocou uma conjunção adversativa, na segunda você colocou uma conjunção concessiva. Como é que você manteve o mesmo sentido? Ora, mantive. Porque a adversativa enfatiza o argumento ao qual ela faz parte. Consequentemente, minimiza o outro. E na concessiva, eu minimizo o argumento ao qual ela faz parte. E, consequentemente, eu enfatizo o outro. Então, se aqui, nas duas estruturas, o que ficou minimizado foi o estudo e o que ficou enfatizado foi o fato de não ter feito boa prova, as duas frases correspondem à mesma coisa. Beleza? Então, eu posso reescrever essa primeira assim, por exemplo. Agora aqui, ó. Choveu porque chegou frente fria. Gente, acompanha comigo. Este porquê, ele é causal. E como é que eu sei isso? A gente confunde muito causa e explicação. Porque no final das contas você começa a analisar e parece que é a mesma coisa. É ou não é verdade? Realmente parece. Agora, conceitualmente, pela tradição gramatical, a explicação ela se deve a um processo imperativo. E o que significa? Se tem ordem, eu tenho de justificar esta ordem. E como é que eu vou justificar? Explicando. Então, toda vez que tiver um modo imperativo, o porquê com certeza será explicativo. Agora, se não tiver, a grande possibilidade de ser um porquê causal. Então, quando eu digo choveu porque chegou frente fria, tem algum modo imperativo aqui? Não. Então, provavelmente tem causa e consequência. E aí, qual é a causa? É a frente fria. E a consequência? Choveu. Ah, estou começando a entender, Sidney. Então, a frente fria que está chegando é a causa para depois chover. É isso aí, meu companheiro. E aí, ó, veja, já que eu estou trabalhando uma conjunção subordinativa causal, como ela é móvel. Porque chegou frente fria,
choveu. Agora vem aqui comigo. Não saia de casa, pois está chovendo. Este pois aqui agora, ó, ele é explicativo. E como é que eu sei isso? Porque este não saia de casa, ó, tem um modo imperativo. E se tem modo imperativo, eu tenho que justificar através de quê? Da explicação. E se é uma conjunção explicativa, ela tem estrutura fixa. Então, não posso simplesmente dizer, pois está chovendo, não sai de casa. Veja como é que é desconexo e como vai acabar ficando estranho. E é óbvio que a boa apresentação da estrutura é de suma importância para todos os aspectos, tanto prosódico como interpretativo. Então, pegar a coisa? Então, mais importante do que ficar pensando que eu vou entender isoladamente uma e que a outra eu não vou entender isoladamente, é você entender que a coordenação tem estrutura fixa e que a subordinação tem estrutura móvel. Pode ter certeza, isso vai te auxiliar diversas vezes. Detalhe, meu companheiro, não esqueça de gravar as conjunções não, porque até agora nós trabalhamos conjunções tranquilas, mas vai que cai uma bem esquisita. Se você gravou, você vai tirar de letra, tá? Vamos começar a brincar com outros aspectos. Aspecto muito interessante aqui agora, ó, aspecto da correlação. Você já deve ter estudado isso em algum momento. Agora a gente vai entender. O que é uma correlação? É uma estrutura de par. É quando um elemento se correlaciona a outro. Ou seja, é uma relação entre duas estruturas. E agora a gente vai entender quais são as conjunções que exigem estes fenômenos. Então vem aqui comigo, ó. Não só estudei, mas também fiz boa prova. Você vai lembrar que agora há pouco eu te disse que o mais sozinho, ele indica o quê? Sempre adversidade, sempre contraste, sempre oposição. Só que aqui, ó, não está o mais sozinho, está o mais também. Só que eu vou atentar para uma coisa. Pode ser que o avaliador seja muito esperto e ele coloque o mais também. Aí você pensa, matei que vai ser aditivo, porque eu estudei que esse mais também é diferente só do mais. Só que aí ele se liga. Ele é uma estrutura correlacionada ao não só. Então, ó, não só estudei, mas também fiz boa prova. Ou seja, além de ter estudado, também fiz boa prova. Estudei e fiz boa prova. Então aqui eu estou indicando soma, eu estou indicando acréscimo, é uma adição. Então aqui a gente tem uma estrutura aditiva. Mas vocês se ligaram que teve uma coisinha a mais, além do mas também? Teve o não só, mas também são estruturas correlacionadas. Até aí foi? Agora olha a próxima. Comi tanto que passei mal. Galera, este que, ele é tão importante, nós estudamos isso na aula de subordinação. Ele é tão importante porque ele vai, na verdade, encabeçar todas as orações subordinadas. Ele encabeça a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Quando ele encabeça a oração subordinada substantiva? Quando ele funciona como conjunção integrante. Quando ele encabeça a oração subordinada adjetiva? Quando ele funciona como pronome relativo. E quando é que ele vai encabeçar a oração subordinada adverbial? Quando ele funcionar como uma conjunção subordinativa adverbial. Detalhe, nesta hora, o avaliador poderia te dar uma rasteira total, porque ele poderia cobrar as 9 conjunções subordinativas adverbiais, mas nunca fez isso. Eles sempre cobram a conjunção consecutiva, o que facilita a nossa vida. Por quê? Porque tem uma estrutura correlacionada. Quando você lê lá na gramática sobre as conjunções, a gramática ela te diz o conceito e as principais conjunções, assim como eu vou fazer no materialzinho que você vai baixar lá no CID Concurso, beleza? Então, você pega a aditiva, ela vai dizer assim para você, indica acréscimo, soma, adição, principais, e, nem, como também, mas também. Estuda a adversativa, indica a adversidade, contraste, oposição, principais conjunções, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí você vai lá para a conjunção consecutiva e você vai estudar assim, ó, indica consequência.
Principal conjunção, o quê? Mas a própria gramática faz uma reflexão e diz que não é um elemento sozinho, que é um elemento correlacionado, ele tem um par, ele se liga a uma estrutura intensificadora, como tanto, tão, tal e tamanho. Então, toda vez que isso acontecer, eu com certeza terei uma relação de causa e consequência. Onde é que estará a causa? A causa sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do quê? Lembrando que causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então aqui no caso, a causa é ter comido muito e a consequência de ter comido muito exageradamente. Acabei o quê? Passando mal. Então meu companheiro, grave, causa sempre do lado do intensificador e consequência do lado do quê? Até mesmo porque o CESP é danado para fazer isso aqui, ó, destacar só o que ou destacar a conjunção ao qual o que faz parte e perguntar qual é o valor semântico. E aí é óbvio que ele possa dizer que é causa. Aí o aluno vai ficar, poxa, realmente tem uma relação de causa e consequência, mas e aí? Qual é o certo? O certo é consequência, porque a causa sempre está lá do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. E para você nunca esquecer, ó, olha o que eu acabei de fazer aqui agora, ó, um T grandão, não é? Um tesão. Então, ó, onde tem tesão, tem consequência. Jamais esqueça isso. Dica para a língua portuguesa e para a vida, para não fazer besteira, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Olha mais uma estruturazinha aqui, ó. Maria é mais alta do que João. Meu companheiro, tá vendo essa estrutura aqui? Ela agora é uma estrutura... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.